O Vasco já emitiu mais de 60 mil ingressos, esgotou o setor sul, que é onde originalmente fica a torcida do Vasco, e esgotou a Tetra também o setor norte, ou seja, é um Maracanã vascaíno em busca de uma classificaçãozinho. O Ramon deu combustível. E os motivos para acreditar no campo? Não, assim, essa resposta do torcedor do Vasco que tem sido fundamental para o Vasco buscar, né, ter esperanças de dias melhores. O Vasco está sofrendo muito. O Campeonato Carioca, no jogo, ele já, por si só, já seria favorito, porque tem um investimento e um elenco melhor. Mais opções o Ramon. Agora, quando ele bate na mesa ali, ó, tô batendo aqui na minha mesa também. Ele podia falar assim, ó, vamos classificar porque o Nova Iguaçu perdeu a oportunidade de matar o jogo. Hoje aqui já era pra estar classificado. Ele podia fazer isso. Ele podia ter feito isso. Porque foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. O Vasco escapou de tomar ali 2, 3, e aí a situação fica muito mais complicada. Né? O Nova Iguaçu, até por questões financeiras, também é importante jogar no Maracanã. Né? O Nova Iguaçu é o mandante. A renda, sabe que a torcida do Vasco é apaixonadíssima e é enorme. E ela vai mesmo. Ela lota São Januário, ela lota o Maracanã, ela lota em Brasília, ela lota no Nordeste. Por isso, quando eu falo assim, o torcedor tem que encher quando ele acredita no seu time, quando ele confia no seu time. Ainda mais quando tem um time bom, né, torcedor do Palmeiras? Quando o teu time é muito bom, você tem que lotar onde for. E a do Vasco, mesmo o time sendo com limitações, ela vai, porque ela está sedenta de comemorar, de disputar a parte de cima da tabela. Só vive brigando para não cair. É muito sofrimento. Então, assim, tem um time hoje um pouco melhor. O Ramon tem mais opções, né? Eu tô falando para nível de Campeonato Carioca, tá bom? Então, ele é favorito. E aí, agora jogando no Maracanã com 60, quase 70 mil vascaínos, né? Vai ter torcida do Nova Iguaçu também, mas 70% ou 99% torcida do Vasco. Então, quase 70 mil torcedores vascaínos. Isso é um combustível para tirar a vantagem que o Nova Iguaçu tem. Qual é a vantagem do Nova Iguaçu? É o empate. Sim. E o bom time organizado. E o Vasco vira o favorito, por quê? Porque tem um elenco com mais qualidade, com mais opções, e tem essa torcida linda, maravilhosa e apaixonada da torcida do Vasco. Então, assim, jogando no Maracanã, as chances aumentam e muito. O Vasco se torna favorito, mas é melhor jogar. Não pode dar a chance que deu no primeiro jogo, que o Nova Iguaçu poderia ter aproveitado um pouquinho melhor. Né? Marcado os gols quando surgiram as oportunidades ali, quando o Vasco se abriu mais, o Nova Iguaçu perdeu algumas boas oportunidades, fez um jogaço, jogou muito bem, encarou o Vasco e vai encarar de novo. Vai encarar de novo porque o time se preparou para isso, abriu mão até um pouquinho da Copa do Brasil, poupando alguns jogadores, para estar todo mundo inteiro, né? Como o Ramon disse, nós sofremos na semana anterior, jogamos contra o Água Santa e fomos jogar o jogo. Agora é o Nova Iguaçu que vai acontecer isso. O Nova Iguaçu tirou peças fundamentais, importantes, poupou ali que estavam sentindo um desgaste. Tem um time que vai estar inteiro, é o jogo da vida do Nova Iguaçu também, né? Uma possibilidade de ganhar uma classificação contra o Vasco dentro do Maracanã, esse Maracanã lotadíssimo. Olha que história, já está histórico a campanha do Nova Iguaçu. Parabéns a todos lá, jogadores, comissão técnica, diretoria, torcedores. Eu sou de Nova Iguaçu, eu tenho a minha raiz também no Nova Iguaçu. Eu joguei no Nova Iguaçu, eu fui campeão da Série B do Rio de Janeiro pelo Nova Iguaçu, subi o Nova Iguaçu para a primeira divisão e sou sócio fundador do clube também. Tenho a minha participação na construção dessa história bonita, né, que começou em 1990, do Nova Iguaçu e que hoje está colhendo frutos. E esse fruto pode ser mais saboroso passando pelo Vasco. Vasco que é o favorito para o jogo. Nova Iguaçu tem a vantagem de empatar de novo, né? Se classificou melhor do que o Vasco na classificação geral da Taça Guanabara. Agora tem o seguinte, o Zinho trata de pontos importantes. A gente viu que não foi o Emiliano que falou, que foi o Ramon que falou depois do último jogo. Isso não é à toa. O Ramon é o cara que vem trazer a confiança. O Ramon é o cara que vem elevar a moral do Vasco e do torcedor. Ele é muito bom. E ele está fazendo mudanças diante dessas opções do Zinho, treinando mudanças também para dentro do campo.
Ele, essa semana, desfez em alguns momentos aquela estratégia de 3 zagueiros que ele vinha utilizando, botou o Medel de primeiro volante de volta para jogar diferente, treinou o Rojas pela direita, treinou o Praxedes como segundo homem de meio campo. Então, ele também sabe que precisa modificar esse time para receber a pressão desse Nova Iguaçu. Esse é o ponto crucial, Dani, porque assim, as entrevistas, e eu tenho certeza que o jeito que o Ramon fala sobre esse espírito do Vasco nas entrevistas, é daí para melhor o que ele faz no vestiário, né? É daí com a linguagem da relação com o jogador, e ele é um mestre nisso, né? O Ramon Dias, ele é um grande personagem do futebol, um conhecedor do jogo, malandro da bola, no melhor dos sentidos, e esse discurso ele dele... jogou alguma coisinha, né? Diz que foi um bom atacante, né? Reza a lenda que ele foi um bom atacante. Parece que ele jogou alguma coisa. O River Plate gosta um pouquinho dele. Esse discurso, ele funciona. Então, o que o Vasco tem como caráter de equipe, como postura, como espírito, principalmente nos grandes jogos contra times melhores do que ele, sobretudo nos clássicos contra o Flamengo, ou nos jogos onde a corda estava no pescoço do rebaixamento, e o time responde, isso é muito mérito dele. Sim. Mas, assim, eu tenho dito aqui na nossa programação que o Vasco não pode ser só um time do espírito. O Vasco tem que ser um time mais constante, como time, no jogo mesmo, né? E acho que aí passa o treinamento, e a semana foi importante para isso, porque o sistema com 3 zagueiros, que ele passou a usar regularmente depois do clássico contra o Flamengo, onde ele acertou na escalação para trancar mais o jogo, liberar os alas e tentar a partir daí ganhar, o jogo terminou empatado, ele nesse momento, ele tem feito do Vasco um time muito permissivo. A gente pega os jogos contra o Água Santa e contra o Nova Iguaçu, os times chegaram demais no gol do Vasco. Nos últimos jogos, quase 70 finalizações. Nos últimos 3 jogos. Então, você olha para o meio-campo, então ficaram 3 zagueiros para liberar os alas, ficaram centralizados no meio-campo o Zé Gabriel e o Galdames, que chegou agora, que é bom jogador, mas não tem tanta pegada. Então, falta a proteção, o jogo ficava muito sem controle. O Vasco é um time que ataca, mas é um time que sofre muito. A bola estava indo e voltando o tempo inteiro. O próprio Emiliano falou, depois do jogo contra o Água Santa, que no segundo tempo, né? O jogo ficou nessa loucura, e essa loucura não é boa pro Vasco. Então ele precisa, além do discurso de bater na mesa, não vá barrar, vamos passar, etc e tal, o time tem que ser mais sólido o tempo inteiro. Não viver só daqueles momentos onde ninguém acredita no Vasco, o Vasco vai lá e mostra que é confiável. Então me interessa ele, para esse confronto, desmontar a linha de 3 zagueiros, talvez colocar o Medel como primeiro volante para dar mais proteção, para tornar esse time mais dependente das suas virtudes ofensivas e não ficar tão à mercê das suas fragilidades defensivas. Sim. Porque o Nova Iguaçu é um pequeno, mas não é um pequeno que enfrenta o grande ali atrás. É um pequeno que vai e encara, como o Zinho falou. Fez uma campanha jogando. Fora da curva. Não só a campanha, mas jogando. E é legal do time. Então acho que passa muito por isso. Ele encara o adversário. Ele perdeu ali na Copa do Brasil pro Internacional, mas foi jogar com o Internacional. Que tem um elenco, né? Pode perder. Me tira uma dúvida aqui. A gente tinha falado muito do Esforça, né? Que entra bem, que é todo pegador e tal. Ele não está usando isso, pelo menos nos treinos, aparentemente, como opção. Ele opta pela experiência do Medel, pelo Medel, de repente, já está acostumado assim, a bola voltar um pouquinho mais para o meio da zaga. Mas tem o Esforça ali também para fazer o meio-campo com o Praxedes e o Galdames, se houver necessidade. Você toca num ponto que eu iria abordar agora. Né? Transmissão de pensamento. Muito obrigado pela lembrança, porque isso dá a possibilidade de ampliar o raciocínio. Por que eu tiraria o Medel de volante? Eu já não colocaria o Medel de terceiro zagueiro, porque ele atrapalhou o Vasco nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Né? O Carlinhos é muito mais alto que ele, muito mais forte que ele. E nesse embate dele com o Carlinhos ganhou todas. Sim. Ganhou todas. E briga pela artilharia do campeonato. Sim. 8 gols marcados, estão atrás do Pedro. E quando a bola bate e volta, você precisa de um volante, no mínimo, que tenha velocidade para acompanhar os caras que são rápidos no meio campo do time do Nova Iguaçu. Quem é o volante rápido que tem lá no Vasco? Rápido, minha senhora. Quem é que tem um volante lá? Esforça. Porque quando ele entra no jogo contra o Nova Iguaçu, o time se estabiliza um pouco no meio campo. Sim. Quando ele entra no segundo tempo, o time ele dá uma estabilidade no meio campo. O Zé Gabriel fez um jogo horroroso no meio campo do Vasco da Gama contra o Nova Iguaçu. Então, eu começaria com o Esforça. Se ele vai jogar com o Esforça, o Zé Gabriel, com o Esforça, e escolher um segundo volante para jogar, o Galdames, que eu acho bom jogador, né?
De repente pode ser, mas tem que ser um volante rápido. Um dos volantes tem que ser rápido. Porque os meias e os atacantes do Nova Iguaçu, o Zinho tá aqui, conhece bem o time do Nova Iguaçu. Eles têm muita velocidade. É muito toque de primeira e passa, toque de primeira e passa. Sim. Então, se não tiver ninguém que acompanhe esses caras na velocidade. E outra coisa. Informação. Só para te dar a informação de que o Esforço, inclusive, estou olhando aqui, foi convocado para a seleção sub-23 da Argentina. Mas... Pode jogar, tá? Tá tudo bem. É Não. só porque, assim, tá aparecendo, tá sendo olhado pela seleção argentina. Não, ele é titular da seleção sub-23. Então, acabou de ser convocado de novo. Mascherano é o técnico, né? Ele é um baita jogador, esse moleque. Ele entra, ele arruma o time. Agora, uma coisa que eu faria. Eu precisaria dar um apoio pro craque do time. O craque do time é o Payet. E quem é o apoio do Payet? Tem sido o Adson, né? Então, eu jogaria com o Adson junto com o Payet. Porque o Adson dá liberdade pro Payet. O Payet perdeu a bola. Quem é que volta? Adson. O Payet, o Payet conclui a jogada, tá lá na frente. Quem é que volta? Adson. Além de, Entendeu? no momento com bola, ele tá jogando o Adson bem. se aproxima. O primeiro tempo do Vasco contra o Água Santa, que foi um tremendo primeiro tempo, o Adson se movimentou. O Adson, assim, de origem ele vai pela direita, mas ele tá geralmente perto de onde tá a bola. Então ele é um ponto de apoio pro Payet muito importante. Eu também escolheria. Ele é o cara da sustentação do Payet. Quem é que não gostaria de um jogador tipozinho? É o Adson, tipozinho. O Zinho É pra dar camisa pra ele agora? O quê? O Zinho, você falava assim, ô Zinho, quando o cara perder a bola, eu escutei muitas vezes o treinador falando na beira do campo, Zinho, perdeu a bola, se posiciona. Zinho, se perdeu a bola, entra aqui. O Juninho passava igual um louco, e ele gritava com o Zinho, ele xingava o Juninho. O Juninho passava, ele falava, onde você vai, onde você vai? Ele já vinha na do Juninho. Ou não? Tô falando coisa que eu não vi. Então, passava aqui... Passava o pessoal aqui. O Sampaio, ele brigava com o Sampaio. Se você passar, eu vou brigar com você. Fica aí, você tem que me ajudar aqui pra dar uma assistência. Mas o Zinho era tão bom. Mas era melhor o Sampaio atrás. Então, olha lá. Eu gosto quando ativa o modo modesto. Melhorou ou piorou o Vasco com essas opções do Ramon Tetra? Não, eu vou te falar a verdade. Assim, eu tenho falado há muito tempo que eu respeito demais o Medel. Mas, assim, no meu time ele não joga mais. Não joga. Assim, ele é um líder, um cara, guerreiro, tem até o carinho do torcedor, eu entendo isso, eu vejo. Mas para uma situação como essa, o Vasco tem que vencer o jogo, tem que ganhar o jogo. Vai se expor, vai sair, vai jogar aberto. Não é isso que eu estou falando. Né? Mas você não precisa jogar com 3 zagueiros. E aí você percebe isso... Né? Porque eu tenho 2 zagueiros rápidos que conseguem marcar o Carlinhos e o outro sobrar, você vai segurar um pouco os laterais. Se você não tem os 3 zagueiros, aí o Paulo Henrique, né, que deve ser o lateral direito, o Piton, lateral esquerdo, não vão mais ao mesmo tempo quando eles estão jogando de ala, que aí eles vão juntos. Né? Porque você tem 2 volantes, tem 3 zagueiros, os caras vão e viram os pontas. Mas para um jogo que você vai ter que propor o jogo, que você está com 70 mil torcedores, que você precisa vencer o jogo, eu abriria a mão dos 3 zagueiros e não colocaria o Medel de volante, que ele é lento. Eu não vejo ele com essa qualidade técnica para começar o jogo, para construir o jogo. Ele é o primeiro volante que vai começar o jogo. Então ele pode até ter o passe mais curto, mas aquela dinâmica, né? Aquela transição de sair mais rápido, a roubada de bola e sair para ligar com os meias, acho que ele não tem mais isso. Né? Então você ter o Esforço no time, o Galdames, mais jovens, mais dinâmicos, entenderam, viram a grandeza do Vasco, então, né? Teria o Zé Gabriel, que é um primeiro volantão também, mas eu começaria com o Esforço e o Galdames, os 2 volantes, e com 2 pontas para você liberar o Payet. O Payet não precisa voltar para marcar tanto, né? O Payet vai ficar um meio atacante, defende no 4-4-2, ataca no 4-2-3-1, né? Que aí o Payet vem e fica como meia centralizado atrás do Veguete, com 2 pontas. Eu começaria com o David e com o Adson. Né? Você tem velocidade pelo lado, você já tem amplitude com eles 2, tem 2 laterais que chegam por trás apoiando. Abrirei a mão do Medel, mas ele não vai fazer isso, porque é o líder, porque é o experiente, porque é o cara que, né, pode mexer com o grupo, tirar um cara num jogo tão decisivo. Seria a minha opção. Se não vai tirar ele,
Eu acho que é um erro tirar um desses volantes e ele ser o volante do time. Aí é melhor ele ser o terceiro zagueiro. Aí mantém o que estava antes. Eu enxergo assim o jogo. Boa noite, família vascaína! Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Vasco da Gama. Já chega deixando esse like humilde, se inscreva no canal, é de suma importância. E também me diga de qual lugar do Brasil, me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder e mandar um alô e um beijão pra cada um de vocês. Vascaínas e vascaínos, é o seguinte, o Gigante da Colina vai colocar 70 mil torcedores em pleno domingo no Maracanã. Vamos em busca dessa grande classificação para a final da Taça Rio. A torcida vascaína vai comparecer em peso. Vamos apoiar o time do Vasco do começo ao fim. É isso mesmo. E vocês colocariam o Adson ao lado do Payet? Eu acho que esse jogador está ajudando muito o Payet lá na frente, até porque o Payet é o grande astro do time e não tem aquele grande companheiro. E eu acho que o Adson é o jogador que consegue ajudar mais ele dentro de campo. Vocês concordam? Eu estou muito confiante, eu acho que o Vasco vai ganhar e vai ganhar bem do Nova Iguaçu. Sabemos que a equipe do Nova Iguaçu teve um jogo importante na quinta-feira contra o Internacional. Perderam, é claro, pouparam alguns jogadores, mas eu acho que mesmo assim o time deles vão vir muito desgastado e o Vasco está em uma semana... E o Vasco está com uma semana livre, trabalhou de uma semana livre. Eu acho que tudo vai dar certo. Vamos torcer, galera, para que o Vasco possa ganhar e ganhar bem em cima do Nova Iguaçu. Vocês concordam? Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus.